Boa noite, meus irmãos. Vamos nos assentar. Gostaria de dar mais uma vez as boas-vindas àqueles que nos visitam. Fica uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje nós abordaremos mais um aspecto do fruto do Espírito para aqueles que já são membros da nossa igreja, têm frequentado aqui regularmente, sabem que nós temos caminhado numa série em que nós temos falado especificamente sobre o fruto do Espírito. Falamos sobre o amor, alegria, e hoje nós vamos refletir sobre paz. Então, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versículos de 21 a 27. O texto também será projetado, caso você não tenha trazido sua Bíblia. João, capítulo 14, versículos de 21 a 27. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Farei a leitura de novo do versículo 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida, Deus, para te adorar, para louvar o teu nome, mas também para ouvir, Deus, o Senhor falar conosco. Santo Deus, eis a tua palavra. Te suplicamos, Deus, que o Senhor possa dar clareza, Senhor, a todos aqui presentes, para que as Sagradas Escrituras possam ser expostas e também possam ser recebidas, Deus, com graça, com unção, Deus, para que haja edificação, para que haja salvação, para que haja transformação de vidas, Deus. Te suplicamos, Deus, que o Senhor faça assim conosco, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto, na verdade, a minha intenção é fazer com que nós possamos meditar de forma mais detida, né, no versículo 27, mas fiz questão de ler a partir do versículo 21 para que a gente pudesse ter uma breve percepção, né, do contexto. O João, né, aqui a partir do versículo 21, ele vem apresentando aquilo que Jesus disse acerca de uma relação de reciprocidade de respeito a pertencimento. Ele está no Pai, o Pai está nele, nós estamos nele, ele está em nós, e ele atrela também o amor à obediência, ao guardar as suas palavras. Quando a gente amplia um pouquinho mais ainda o escopo, a gente vai entender que Jesus Cristo, ele diz tudo isso em meio a um momento em que
ele começa a se despedir dos seus discípulos. Então, é interessante que nós façamos o exercício de nos colocarmos na posição em que aqueles discípulos se encontravam. Então, eles estavam caminhando com Jesus há 3 anos, eles viram Jesus Cristo realizar vários milagres, viram Jesus Cristo curar leprosos, viram Jesus Cristo dar vista a cegos, viram Jesus Cristo fazer com que a água fosse transformada em vinho, viram Jesus Cristo multiplicar pão, viram Jesus Cristo silenciar fariseus, estudiosos da lei que procuravam, de alguma forma, montar armadilhas com minúcias da lei para que pudessem ter do que acusá-lo. Então, eles estavam caminhando ao lado de Jesus, sabendo que estavam verdadeiramente do lado do Messias, estavam ao lado de alguém que eles jamais tinham ouvido falar de um ministério semelhante em toda a história. Sabiam que estavam perto de alguém único. Só que, no capítulo 12 de João, Jesus ele começa a falar que estava chegando o momento dele deixá-los, que ele iria para junto do Pai, que ele não mais estaria com eles. Então, imaginem o coração daqueles discípulos. Imaginem aqueles discípulos pensando como se daria o ministério deles após a partida de Cristo. O sentimento de desamparo, de abandono, de não saber exatamente, e agora? Ele é o Messias, ele está dizendo que vai embora, como que a gente vai fazer daqui por diante? Então, a partir desse momento, Jesus Cristo começa a se empenhar para que aqueles homens pudessem ter a certeza de que eles faziam parte de um relacionamento amoroso entre ele, Deus Pai, e aquele que ele anuncia nesse momento, que é o Consolador, o Espírito Santo. Então, que eles não estariam desamparados, que eles não estariam só. Então, é nesse contexto que Jesus Cristo começa a apresentar a vinda do Espírito Santo. E ele começa a distinguir o tratamento que seria dispensado àqueles que o amavam, àqueles que guardavam as suas palavras e àqueles que em nada tinham parte com ele. A ponto de Tomé perguntar, mas por que o Senhor vai se revelar somente a gente, não vai se revelar ao mundo? Então, na cabeça deles estavam querendo entender que tipo de ministério é esse, em que só os discípulos receberiam essa revelação. Então, angústia, medo. Então, quando Jesus Cristo ele começa a falar sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o Consolador, que dessa forma ele e o Pai viriam e habitariam nos seus discípulos, e falando que o próprio Espírito Santo faria com que eles lembrassem, eles aprendessem e lembrassem de todas aquelas palavras, logo em seguida Jesus Cristo começa a falar sobre a sua paz. Ele fala, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, num único versículo, a palavra paz aparece direta e indiretamente 4 vezes. 4 vezes Jesus Cristo fala sobre paz. E ele traça uma distinção entre o tipo de paz que o mundo tem a oferecer e o tipo de paz que ele nos dá, o tipo de paz que ele nos oferece. Então, é nesse ponto que eu gostaria que nós começássemos a nossa reflexão. Eu não sei quanto a vocês, mas por vezes, quando eu estou bastante cansado, angustiado, às vezes com a correria do dia a dia, você quer se imaginar num cenário em que você consiga imaginar tudo parando, né? Toda a correria, todas as demandas. Existem pessoas que pensam num cenário de paz como sendo uma praia paradisíaca, deserta, em que você esteja lá, tranquilo, sem ter preocupação com o relógio. Tem pessoas que já pensam paz como sendo
um lugar retirado no campo, de repente numa chácara, ou talvez a região serrana aqui no Rio de Janeiro, uma chuvinha caindo, lareira acesa. Cada um tem sua preferência no que diz respeito à paz. Tem gente que é mais eclético, né? Preferia estar na praia, depois ir para o campo, depois ir para a serra. Nem nisso o cara consegue ter paz, tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que é interessante quando a gente tende a associar paz com um lugar, com um ponto geograficamente determinado. Porque eu lembro, há algum tempo, eu conversando com uns irmãos que eram de uma cidade do interior, eles estavam no Rio de Janeiro e não costumavam vir aqui com muita frequência, e eles andando pela cidade, olhando, passando pela ponte Rio-Niterói, e vendo aquela construção imensa, o mar, vários navios imensos atracados. Passaram no Pão de Açúcar, olharam o bondinho, e falando, tudo era muito fantástico, tudo era maravilhoso, e certamente seria um sonho morar aqui. E quando a gente vai para o interior, a gente fala assim, poxa, que tranquilidade, não tem trânsito, a gente se desloca rapidamente, que sonho seria morar aqui. Então a gente pega as duas pessoas e fala assim, bom, quem está lá quer morar aqui, quem está aqui quer morar lá. E a gente vê as pessoas que estão no interior dizendo que se estressam mesmo no interior. Existem ainda aquelas pessoas que teriam dinheiro suficiente para comprar uma ilha com a praia deserta que a gente consegue pensar, que a gente consegue idealizar. E ainda assim, essas pessoas que conseguem comprar essa ilha com a praia deserta que a gente idealiza, nem essas pessoas têm paz. Então a gente começa a desacreditar da ideia de que paz está associado a um ponto geograficamente definido ou até mesmo a realidade financeira de alguém, porque existem pessoas que mesmo com uma conta bancária generosa, ainda assim, não têm paz. E quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a entender um pouquinho da distinção que Cristo faz ao dizer que Ele nos dá a paz, mas a paz que Ele tem a nos oferecer, ela não é o tipo de paz que o mundo pode nos oferecer. Trata-se de uma paz especial. Trata-se de uma paz diferente, uma paz que não pode ser adquirida, não pode ser alcançada numa viagem de avião, de ônibus, mas trata-se de uma paz bem diferente. Então, quando a gente começa a pensar no empenho de Jesus Cristo, nesse momento em que o coração dos seus discípulos está extremamente angustiado, pesaroso, lamentando terem de ouvir aquilo que o Mestre estava lhes dizendo, faz sentido que a gente invista tempo pensando nessa característica do fruto do Espírito, como o pastor Cristiano expôs em Gálatas, essa característica do fruto do Espírito chamada paz, porque não é qualquer tipo de paz. Trata-se de uma paz específica, uma paz especial. E eu gostaria de convidá-los a refletir sobre essa paz que Cristo promete, dizendo que essa é a sua paz, a partir de algumas dimensões, alguns aspectos. E quando a gente olha para Cristo, como sendo o detentor e, ao mesmo tempo, o doador dessa paz, é importante que a gente pense no aspecto pessoal dessa paz. Essa paz, ela se manifesta de diferentes formas. Cristo, no capítulo 13, no versículo 3 também do Evangelho de João, o evangelista diz, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então, quando a gente olha para aquilo que João declara acerca de Jesus Cristo, a gente sabe que estamos diante de alguém que sabia perfeitamente de onde ele vinha e para onde ele iria. E quando a gente olha para esse aspecto da personalidade de Cristo, e a gente começa a pensar sobre o tipo de paz que nós gostaríamos também de ter, nós nos damos conta que, enquanto seres humanos, parte das coisas que nos trazem inquietação, insegurança, por vezes é não termos confiança suficiente de que a nossa vida pertence ao Senhor, que dele nós viemos,
tem a ver com construção da identidade e propósito. Qual o sentido da nossa existência? Agostinho, chamado Santo Agostinho pela tradição católica, ele escreveu um livro chamado Confissões, e logo no primeiro capítulo ele faz uma colocação bem interessante, que diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. É uma das frases talvez mais famosas do seu livro, das Confissões, e eu gostaria de repetir para vocês essa frase. Diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, trata-se do reconhecimento da nossa origem, foi o Senhor quem nos fez, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, fala também sobre finalidade, propósito, o local no qual nós devemos estar. Isso é fantástico porque, primeiramente, aponta para uma verdade imutável que encontra eco até nas Sagradas Escrituras, naquilo que Davi falou nos Salmos. Quando fala no Salmo 139, que ele menciona o fato de que os olhos do Senhor nos viram quando éramos ainda substância informe, todos os nossos dias foram contados, muito bem escritos, quando nenhum deles ainda existia. Então, quando a gente pensa na nossa existência como sendo verdadeiramente algo deliberado, produzido, definido pelo Senhor, isso nos liberta de qualquer sentimento de angústia, de rancor, de aflição, de coisas mal resolvidas com o nosso próprio passado. Porque, independente de qual tenha sido a história da sua vida, de como seja a estrutura da sua, e a organização da sua família de origem, se você vem de uma família disfuncional, se o seu nascimento foi planejado ou não, independente do tratamento que você tenha recebido dos seus pais, independentemente do tipo de vida, da infância que você teve, se foi uma infância difícil, se foi uma infância abastada, se você sofreu muito, se foi um caminho árduo, se foi um caminho mais agradável, independentemente de qual tenha sido a sua história, a sua vida não é um acidente. O Senhor te fez. O problema é que a gente fala assim: não, Eduardo, eu sei disso, eu sei que foi o Senhor que me fez. O ponto é que, por vezes, a gente lida com essa verdade de forma conceitual e ela ganha rápido espaço na nossa mente, mas nós não investimos tempo fazendo com que isso assente verdadeiramente no nosso coração. Olhe para a tua própria história e, independentemente do trajeto que você tenha percorrido até aqui, lembre seu coração. O Senhor te fez. Antes que você fosse substância informe no ventre da sua mãe, o Senhor te fez. Antes que você passasse por qualquer dificuldade, o Senhor te fez. Antes que você tivesse que atravessar obstáculos que você talvez achasse que sucumbiria diante deles, o Senhor te fez. Então você não é um acidente. Quando a gente pensa sobre isso, sobre a nossa identidade como verdadeiramente tendo a sua origem, estando ancorada no Senhor, na vontade soberana do Senhor, a gente começa a pensar a linha da nossa história não como uma ponta solta, ao acaso no universo, mas como sendo algo deliberadamente planejado por aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, eu não sei quanto a você, mas isso enche o meu coração de paz. Por vezes é necessário que a gente pregue isso para o nosso próprio coração, porque nós somos velozes em nos esquecermos dessas coisas. Então, quando Agostinho diz, fizeste-nos para ti, ele está fazendo aquilo que Davi tinha anunciado no Salmo 139. Por sabermos que o Senhor nos fez para Ele, nós não precisamos ficar arrastando correntes de rancor pela nossa caminhada, achando que nós somos vítimas das circunstâncias.
achando que talvez a nossa história tenha sido meio que rascunhada e não tão bem planejada, acreditando que talvez tenham ocorrido alguns acidentes no curso da nossa vida e que o Senhor tenha esquecido da gente parte do trajeto. E quando a gente olha para aquilo que João fala sobre Jesus Cristo, porque ele sabia que vinha de Deus e voltaria para Deus. Imagine-se com o coração cheio dessa certeza, de que você foi feito pelo Senhor. A tua história foi escrita pelo Senhor. O Senhor te atraiu para Ele mesmo, e Ele conduzirá todos os teus dias até que você esteja com Ele definitivamente. Quando Agostinho fala que o nosso coração anda inquieto até que encontre descanso no Senhor, isso aponta para essa nossa insegurança em relação à nossa identidade. É a gente pensar que um bebê, assim que ele nasce, a primeira batida do seu coração já pulsa com um sentimento de saudade de Deus. A gente nasce com uma nostalgia de Deus que a gente não sabe dimensionar muito bem por quê. A gente só entende o sentido dessa nostalgia, dessa saudade de Deus, quando nós nos encontramos com a cruz. E as coisas começam a fazer mais sentido. Quando nós falamos de paz, e nós pensamos na paz, no tipo de paz que é fornecida por Cristo, nós entendemos também que ela não fica confinada somente ao que acontece dentro do meu coração, mas ela tem desdobramento na forma com a qual eu me relaciono com outras pessoas. Então, a paz pessoal, se por um lado ela está intrinsecamente ligada, está muito presa, está muito amarrada à ideia de identidade, propósito, finalidade, é importante que nós também pensemos que essa paz que Cristo nos dá, essa paz que invade o nosso coração por meio do Santo Espírito, ela também tem desdobramentos na forma como nós nos relacionamos com os homens, na forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. Não faz sentido uma pessoa ter a sua vida transformada e experimentar dessa paz para que ela seja um poço dessa paz. Mas é necessário que isso tenha desdobramentos na forma como me relaciono com o outro. Quando a gente olha, por exemplo, nessa passagem que começa no capítulo 12 de João e vai até esse ponto que a gente acabou de ler, no capítulo 13, um pouco antes desse episódio, nós vamos nos deparar com um episódio que é chamado de lava-pés. Então, Jesus Cristo está lá com seus discípulos reunidos momentos antes da sua traição e ele está lavando os pés de todos os seus discípulos, aqueles que estão caminhando com ele mais perto. E Jesus Cristo, certamente, ele lava também os pés de Judas, aquele que o trairia. Então, imagine-se lavando os pés daquele que iria vendê-lo para que você pudesse ser crucificado. Não sei quanto a vocês, mas eu fico pensando, já pensou você lavar os pés daquela pessoa que está te vendendo por 30 moedas de prata para que você seja crucificado? Talvez você colocasse os pés dele na bacia com água e pegasse um fio desencapado e colocasse dentro da bacia, né? Para poder dar uma ajudadinha no moço. Só que Jesus Cristo, ele não faz isso. Jesus Cristo, ele dispensa tanto amor a Judas, momentos antes da traição, quanto aos demais discípulos. A ponto de, entre os apóstolos, no momento em que Jesus Cristo diz que seria traído, eles não sabem quem seria aquele que faria tal coisa. E eles começam a se perguntar, seria eu, Senhor? Eu que vou traí-lo?
Então, quando a gente olha a forma amorosa como Jesus Cristo tratou o próprio Judas até o momento que antecedeu a traição, isso mostra a forma como Cristo tinha paz no tratamento até mesmo do seu traidor. As Sagradas Escrituras, elas tratam isso de forma tão detalhada que quando a gente olha Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24, no início do Sermão do Monte, Jesus Cristo, quando ele fala sobre o momento da oferta, ele diz, bom, se você tem uma questão com o teu irmão, e você estiver trazendo a oferta, você chega lá na frente, e você se lembrar que você ofendeu o seu irmão, vai lá e se reconcilia com ele. Deixa a sua oferta primeiro e vai lá e se reconcilia com ele. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente deve trazer à nossa memória que, para aquelas pessoas naqueles dias, diferente do que muitas vezes algumas pessoas pensam nos dias de hoje, o ofertar tinha íntima relação com adoração e louvor ao Senhor. A ideia de ofertar estava intimamente à adoração. Por mais que existissem pessoas que acreditavam que poderiam barganhar com Deus, comprar o favor de Deus, mas na mente do judeu daquele tempo, isso estava intimamente relacionado. Então, vejam, Jesus Cristo está ensinando que o momento de adoração, ele não é realizado de forma efetiva, não é realizado da forma como agrada ao Senhor, se você tem ofendido o teu irmão e não resolveu essa situação com ele. Então, isso é ensinado de forma muito clara no Sermão do Monte. Jesus Cristo está dizendo, olha só, você não pode. Uma pessoa verdadeiramente transformada, alguém que quer caminhar com Cristo, não pode se sentir em paz, permitindo que uma ofensa se perpetue, permitindo com que o teu irmão fique com o coração ferido por algo que você praticou. Você quer adorar, quer louvar a Deus? É ótimo que você faça isso através das suas ofertas, das músicas, mas antes se reconcilie com Ele. Aí talvez você diga, bom, mas Eduardo, não tem nada que eu tenha feito com algum irmão, eu não ofendi ninguém, não que eu saiba, eu não magoei ninguém, não entristeci ninguém, não tem ninguém chateado comigo. Então, é muito legal que você possa afirmar isso. Só que, na verdade, não faz a menor diferença se você magoou ou se você foi magoado. Porque quando a gente chega em Romanos, o apóstolo Paulo ele diz, no que for possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Aí começa a ficar difícil, você fala assim, não, mas isso está pedindo demais, a pessoa me ofende, eu ainda vou ter que procurar ter paz com ela que me chateou e eu vou ter que procurar ter paz com ela. Paulo diz o seguinte, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí você fala assim, não, na parte que era para simplesmente pedir desculpa para quem eu ofendi, tudo bem. Agora, na parte que eu tenho que agradar meu inimigo, daquele que me perturba, aí já é demais. Um escritor do passado disse uma coisa muito interessante. Não são as partes da Bíblia que eu não posso compreender que me incomodam, mas são aquelas que eu entendo. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu essa parte. São essas partes que trazem desconforto para o nosso coração. Sem dúvida, é desafiador vivermos dessa forma. Sem dúvida, é desafiador a gente olhar para o exemplo de Cristo e sermos fiéis imitadores do nosso Mestre. Só que ele diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá.
Então, quando a gente olha para o tipo de paz que Cristo possuía, que Ele era o detentor e que Ele estava pronto para poder dar para os seus discípulos, nós precisamos entender que, agindo dessa forma, nós experimentaremos dessa paz e nós também entregaremos dessa paz para outras pessoas. Essas pessoas perceberão esse mesmo tipo de paz na nossa vida. Eu vivi uma vez uma situação no trabalho em que um amigo foi, escandalosamente injustiçado. E ele também é cristão. E aí eu falei assim, rapaz, você não pode deixar isso assim. Aí ele, não, deixa, cara, vamos orar. Eu falei assim, cara, vamos orar o quê, cara? Você está maluco? Que orar? Né? Você não pode deixar isso assim. Né? Depois de passado algum tempo, todas as pessoas na unidade em que nós servimos, né, se deram conta da injustiça praticada e ele foi honrado diante de todo mundo, né, sem que ele precisasse exaltar a voz, sem que ele precisasse se aborrecer, sem que ele precisasse lutar, porque ele confiou na certeza de que o Senhor lutava por ele. Quando a gente olha para a ideia de ter paz com aqueles que nos ferem, a gente precisa olhar para Cristo pendurado na cruz, orando e dizendo, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nesse momento a gente diz, mas era Jesus, Ele é Deus. Só que quando a gente chega lá em Atos, capítulo 7, a gente olha para um discípulo que aprendeu a fazer exatamente como seu mestre. Estevão, o diácono da igreja, no momento em que está sendo apedrejado, ele diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Então a gente percebe que homens como eu e você, de carne e osso, também conseguem imitar o mestre. Paz com os homens. É necessário que entendamos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O pastor Cristiano, na semana passada, ele falou sobre a importância de nós ampliarmos temporalmente o nosso horizonte. É importante nós pensarmos em categorias de eternidade. É importante nós pensarmos que nós não devemos nos preocupar tanto com o que acontece no presente tempo. É importante que nós aprendamos a pensar num grande plano da salvação que está sendo colocado em prática a partir da vida de Jesus Cristo e por meio da igreja. Nós somos o seu corpo. Então, quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós damos comida quando ele tem fome e bebida quando ele tem sede, nós demonstramos a paz não como o mundo a dá, mas a paz tal qual Cristo nos dá. Por fim, gostaria de convidá-los a pensar na paz com Deus. Nós falamos sobre a paz pessoal, a paz com os homens, mas também a paz com Deus. Aí você fala assim, não, mas paz com Deus, talvez antes da minha conversão, no máximo a gente não tinha tanta intimidade, mas eu nunca fui inimigo dele. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 5 de Romanos, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí você diz, não, o apóstolo Paulo está falando assim de uma forma genérica, eu não era tão inimigo de Deus assim. Será que não? Quando a gente para poder pensar no estado do homem natural, o homem não convertido, o homem que não teve seu coração alcançado pelo Espírito Santo, não teve a sua mente transformada pelo Evangelho, nós somos sim inimigos de Deus. Caso a gente não olhe para a nossa vida pensando dessa forma, a gente está minimizando o que a palavra diz ao nosso respeito.
Aí você fala assim, não, mas inimigo de Deus, já é uma palavra bem pesada, né? Inimigo de Deus. A gente tem uma tendência, né, a minimizar a gravidade das coisas, por vezes, na nossa relação com Deus. Imagine-se morando aqui no Rio de Janeiro. Vamos tentar pensar aqui uma ilustração. Imagine-se morando no Rio de Janeiro e você, de repente, resolve ter um estilo de vida diferente. Você compra um terreno num determinado bairro aqui da nossa cidade, num bairro legal, um bairro tranquilo, você constrói sua casa. E você começa a construir sua casa, você não contrata engenheiro, não paga uma planta, não registra na prefeitura a planta da casa que você está construindo. E você levanta uma casa bem bacana. E você começa a pensar, bom, a casa precisa ter água, a água é um recurso natural, não deve ser alienado de homem algum, afinal de contas está na natureza. Passa um cano aqui na minha rua, vou puxar uma água, né, fazer uma ligação de água para dentro da minha casa, afinal de contas, né, a água está aí no planeta, pertence a todo mundo. E você faz uma ligação clandestina, puxa a água para a sua casa. E você começa a trabalhar, ganhar recursos e fala assim, bom, eu trabalho, aquilo que eu ganho é resultado do meu trabalho, e todos os seres são iguais, não faz sentido eu pagar parte daquilo que eu ganho com o fruto do meu trabalho para outros seres tais como eu sou. Então eu não quero mais pagar imposto, quero ver uma vida livre disso. E você vai nessa sua vida alternativa, né? Pensando na água, na casa, no resultado do seu trabalho, e você chega à conclusão que você não se submete à autoridade do prefeito, do governador, do presidente. Eles vão olhar você como o quê? Você é um criminoso, você é um criminoso. Alguém faz ligação clandestina, alguém que constrói uma casa e não tem registro para ela. Você é um criminoso, está transgredindo todas as leis da cidade que você mora. Aí você fala assim, não, mas isso também é um absurdo, quem faria uma coisa dessas? Pois é, quem habitaria num mundo em que o ar que você respira foi Ele quem fez, que o sol que nos aquece foi Ele quem fez brilhar, e é uma distância que não faz com que a gente congele nem que a gente queime. Quem faz com que o fruto da terra nos alimente e a gente continue fazendo uso dele para poder pecar. Quem faz com que o seu coração continue pulsando, os seus pulmões inflando, e você não reconhece a providência dele sobre a sua vida, e continua atentando contra a santidade dele em todo o tempo. E você não separa tempo para agradecer a ele por conta disso. Se você acha um absurdo desconsiderar o prefeito, desconsiderar o governador, desconsiderar o presidente, será que não é um absurdo infinitamente maior desconsiderar aquele que é o autor de todas as coisas? Isaías, no capítulo 1, versículo 2 e 3, Isaías fala o seguinte, escutem, ó céus, e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então a gente percebe que nós, como povo de Deus, naquele momento Israel, mas nós como povo de Deus, nós como aqueles que foram criados pelo Senhor, nós olhamos para o lado e percebemos pessoas que vivem no mundo de Deus, se alimentam da criação de Deus, respiram o ar de Deus e, no entanto, não lhe dão glória. Rebeldes contra Deus, inimigos do Senhor. Então, para que nós possamos resolver essa inimizade, não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos comprar, não existe oferta a ser apresentada. Então, para que nós possamos ter paz com Deus, a única coisa que poderia ser feita foi feita não por nós, mas pelo nosso representante, por Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Ele se fez sacrifício em nosso lugar, para que todas as nossas ofensas, aquelas que nós cometemos, aquelas que nós pensamos, aquelas que nós arquitetamos e aquelas que nós nem nos damos conta que cometemos, para que todas elas pudessem ter a devida paga. Então foi Ele quem estabeleceu a nossa paz com Deus. Então nós nos apropriamos dela também por meio de Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para isso, nós precisamos trazer algumas aplicações para o nosso coração. Que eu e você, quando a gente lê um episódio como esse de João, dizendo que Cristo nos daria a sua paz, Ele não nos daria uma paz semelhante à do mundo, mas uma paz que seria a presença do próprio Espírito Santo habitando no nosso coração. Nós não devemos pensar que essa paz é simplesmente um resultado de autocontrole, que você começa a colocar cada coisa no seu lugar e fala assim, não, tudo vai ficar bem. Não, não é isso. Não é esse tipo de paz. É a paz que é resultado de saber que a nossa vida pertence definitivamente ao Senhor Todo-Poderoso, soberano, que tem o controle da história nas mãos. É isso que deve trazer paz para o nosso coração. E Ele habita no nosso coração. E Ele passou a fazer parte da nossa história. E Ele se revelou a nós através das Sagradas Escrituras. E Ele demonstrou o seu amor cabalmente por nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então essa certeza deve trazer paz para o nosso coração. Valorize a promessa de que nós receberíamos o Espírito Santo. Por vezes nós pensamos no Pai como sendo o grande Criador, pensamos no sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas esquecemos que Ele disse que nos enviaria o Consolador, de que nós estaríamos nele, que Ele habitaria em nós. Então nós temos esse auxiliador que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ore, pedindo a assistência do Espírito Santo em momentos difíceis, em momentos desafiadores, em momentos de consolo, em momentos de difíceis escolhas, em momentos de luta contra o pecado, em momento em que o perdão tem dificuldade de sair do nosso coração. O Espírito Santo, o auxiliador, o consolador, ele não tem como coabitar num coração que tem alguns loteamentos marcados pela reserva do nosso eu. Cristo, ele é exclusivista. O cristianismo é exclusivista. Entendam, o Espírito Santo veio morar no nosso coração. Então, que nós entendamos isso com um certo senso de dever, pois nós devemos ser gratos por isso, misturado com o privilégio, do qual nós podemos lançar mão em momentos difíceis. Eu gostaria de convidá-los a orar nesse momento. Nós, como eu falei, nós associamos a paz, em muitos momentos, muito mais com aquela que Cristo disse que o mundo pode dar. A paz que pode ser conquistada num final de semana num lugar tranquilo, a paz que pode ser conquistada com as férias no trabalho. Mas a paz de Cristo, ela se manifesta de forma singular pelo fato de que quando nós verdadeiramente nos apropriamos dela, o nosso coração consegue ficar tranquilo, mesmo se você não tiver férias, mesmo se você não puder viajar, mesmo se, como descreveu o profeta Abacuque, mesmo que o campo não puder te entregar nada, o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo, você não consiga ir ao supermercado, ainda assim experimentar dessa paz. O pior é que quando a gente faz conjecturas de situações como essa, a gente pensa, bom, isso é uma loucura ter paz em momentos como esse. Pois é, verdadeiramente uma loucura. Mas homens e mulheres de carne e osso, assim como nós somos,
já se levantaram sobre essa terra, passaram por situações semelhantes e passam por situações semelhantes, testemunhando, experimentarem dessa paz. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela Tua palavra e porque o Senhor nos alerta de que a paz que o Senhor tem a nos oferecer, ela não encontra paralelo no mundo em que nós vivemos. Ela pertence ao Senhor, ela tem origem no Senhor e ela é infundida pelo Senhor em nossos corações. Deus Santo, que o Senhor possa dar-nos, Deus, corações diligentes, que entendam, Deus, que a presença do Espírito em nossas vidas, consequentemente, Deus, nos habilitam a desfrutarmos dessa paz. Deus amado, que a gente aprenda, Deus, a não se contentar em ter a paz simplesmente que pode ser comprada, obtida, Senhor, a partir de estratégias humanas, como eu falei, um final de semana, uma viagem. Deus, as férias. Deus, livra-nos de olharmos para essas coisas e entender que isso é um analgésico, Deus, que isso é uma anestesia para a realidade na qual nós estamos inseridos. Deus, ajuda-nos, Deus, a ansiarmos pela paz que o Senhor pode nos dar. Porque sabemos, Deus, que essa paz é uma paz verdadeira. Nós sabemos que essa paz, ela é não circunstancial. Porque nós sabemos que essa paz, Deus, ela não pode ser tomada, não pode ser retirada por homem algum, por circunstância alguma. Deus, porque ela pertence ao Senhor dos Senhores, ela pertence ao Pai da eternidade, ela pertence ao príncipe dessa paz, que enviou-nos, Deus, através do nosso Consolador, do Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém.